Audiobook A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 1 O Retrato Vivo do Mundo. Seção 610, 7 de junho de 1972, 21h10, quarta-feira. Um número de eventos, especialmente a morte da mãe de Jane, depois de uma doença de muitos anos, fez-nos deixar de lado as sessões depois que Seth terminou seu prefácio em 10 de abril. Jane conseguiu manter suas aulas de ESP, Extrasensory Perception, ou seja, percepção extrasensorial, e composição literária, parte do tempo. Ela também trabalhou em seu livro The Education of Oversoul 7, mencionado na introdução. Durante todo esse tempo, entretanto, aguardamos com interesse nossa participação diária no novo livro de Seth. Jane deixara de lado Seth Speaks por longos períodos durante sua produção, a fim de evitar um envolvimento consciente com ele. Mas, disse recentemente, sorrindo, ela planeja ler e usar esta obra em todas as sessões ao transmiti-las. Qualquer nervosismo que tenha sentido a respeito da sua produção diminuíra muito. Eu incentivei sua nova atitude de liberdade. Indicarei os vários estados de consciência de Jane, como sempre faço nas sessões, mas as notas podem ser apenas sugestões de um observador interessado. A verdadeira variedade e profundidade das realidades e personalidades que ela vivencia são qualidades características dela e muitas vezes desafiam a palavra escrita. Boa noite. Agora, o ditado. O primeiro capítulo intitula-se O Retrato Vivo do Mundo. O retrato vivo do mundo cresce dentro da mente. O mundo, como lhe aparece, é semelhante a uma pintura tridimensional a qual cada indivíduo dá a sua contribuição. Cada cor, cada traço que aparece nela foi primeiro pintado dentro de uma mente, e só depois se materializou externamente. Neste caso, contudo, os próprios artistas são uma porção do quadro e aparecem dentro dele. Não há efeito no mundo exterior que não brote de uma fonte interior. Todo movimento foi inicialmente produzido dentro da mente. A grande criatividade da consciência é a herança do ser humano. Ela não pertence somente à humanidade, entretanto. Cada ser vivo a possui e o mundo vivo consiste em uma cooperação espontânea que existe entre o menor e o maior, o mais alto e o mais baixo, entre os átomos e as moléculas e a mente consciente e racional. Todos os tipos de inseto, pássaro e animal cooperam nesta aventura, produzindo o ambiente natural. Isso é tão normal e inevitável como o fato de sua respiração formar uma névoa no vidro quando você respira sobre ele. Toda consciência cria o mundo, marcando-o com uma coloração emocional. O mundo é um produto natural de sua consciência. Sentimentos e emoções emergem nesta realidade de uma maneira precisa. Os pensamentos aparecem crescendo no canteiro já plantado. As estações surgem formadas por antigas modulações de sentimentos, sendo sustentados por ritmos profundos e duradouros. Elas são o resultado, torno a dizer, de aspectos criativos inatos que constituem uma porção de toda a vida. Esses aspectos antigos estão profundamente enraizados nas psiques de todas as espécies e delas emergem os padrões individuais, os projetos específicos de novas diferenciações. 21 e 29 Intensamente. Podemos dizer que o corpo da Terra tem sua própria alma ou mente, o termo que você preferir. Usando esta analogia, as montanhas e os oceanos, os vales e os rios, e todos os fenômenos naturais brotam da alma da Terra, assim como todos os eventos e todos os objetos manufaturados surgem da mente interior ou alma da humanidade. O mundo interior de cada pessoa está conectado com o mundo interior da Terra. O espírito se faz carne. Parte da alma de cada indivíduo, então, está intimamente conectada com o que chamaremos de alma do mundo ou alma da terra. A menor folha de grama ou flor tem consciência desta conexão e, sem raciocinar,
compreende sua posição, sua singularidade e sua fonte de vitalidade. Os átomos e as moléculas que compõem todos os objetos, seja o corpo de uma pessoa, uma mesa, uma pedra ou uma rã, captam este imenso impulso criador que sustenta sua existência e sobre o qual se apoiam individualmente. Eles são bem diferenciados e seguros de si mesmo. Assim, o indivíduo humano eleva-se em distinção vitoriosa, partindo das fontes antigas e ainda sempre novas de sua própria alma. O eu passa do não conhecimento ao conhecimento, surpreendendo a si próprio constantemente. Ao ler estas sentenças, por exemplo, uma parte de seu conhecimento torna-se consciente e disponível instantaneamente. Uma parte permanece inconsciente, mas mesmo o conhecimento inconsciente é saber em sua própria inconsciência. Você sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando não o percebe. Seu olho sabe que vê, embora não veja a si próprio, a não ser por meio de reflexo. Da mesma forma, o mundo como você o vê é um reflexo do que você é, um reflexo não em vidro, mas na realidade tridimensional. Você projeta seus pensamentos, sentimentos e expectativas para fora e depois os percebe como a realidade externa. Quando lhe parece que outros o estão observando, você está observando a si mesmo do ponto de vista de suas próprias projeções. Agora podemos fazer um intervalo. 21h46, 22h09. Você é um retrato vivo de si próprio e projeta para fora, na carne, o que pensa ser. Suas emoções, seus pensamentos conscientes e inconscientes alteram e formam sua imagem física. Isto é relativamente fácil de compreender. Não é tão fácil, entretanto, compreender que seus sentimentos e pensamentos formam sua experiência exterior do mesmo modo, ou que os eventos que parecem acontecer a você são criados por você dentro de seu ambiente mental ou psíquico interior. Seu corpo não é magro ou gordo, alto ou baixo, saudável ou doente por acaso. Essas características são mentais e são lançadas por você sobre sua imagem. Não quero ser espirituoso, mas você não nasceu ontem. Sua alma não nasceu ontem, mas antes dos anais do tempo, segundo o que você pensa do tempo. As suas características ao nascer eram suas por uma razão. O eu interior as escolheu. O eu interior, em grande escala, pode até mesmo hoje alterar muitas delas. Você não chegou ao nascimento sem uma história. Sua individualidade sempre foi latente dentro de sua alma, e a história que faz parte de você está escrita dentro da memória inconsciente que não apenas reside em sua psique, mas que está fielmente decodificada em seus genes e cromossomos e ativada no sangue que corre em suas veias. Você é consciente, alerta e participante em um número muito maior de realidades do que você sabe, enquanto sua alma se expressa através de você. Essa consciência de suas horas diurnas usuais, a consciência do ego, eleva-se como uma flor do subsolo desta camada inconsciente de sua própria realidade. Embora você não tenha consciência disto, este próprio ego emerge, depois volta a cair no inconsciente, do qual outro ego então se eleva como um novo desabrochar da terra na primavera. 22h27. Você não tem agora o mesmo ego que tinha 5 anos atrás, mas não está consciente da mudança. Em outras palavras, o ego sai daquilo que você é. É uma parte da ação de seu ser e de sua consciência. Mas assim como o olho não pode ver a mudança de suas próprias cores e expressões, não está consciente do fato de que vive e morre constantemente a mudança de sua estrutura atômica. Também você não tem consciência que o ego muda, morre e renasce continuamente. Fisicamente, a estrutura de uma molécula retém sua identidade, mesmo enquanto a matéria que a compõe é continuamente alterada.
A célula se reconstrói segundo seu próprio padrão de identidade. Contudo, faz-se parte de uma ação emergente e viva, respondendo mesmo em meio às suas mortes numerosas. Assim, vários nomes são dados a formas estruturais psicológicas. Os nomes nada significam, mas as estruturas por trás deles, sim. Tais estruturas psicológicas também retêm sua identidade, seu padrão e singularidade. Para os que já se esqueceram, cromossomos são corpos microscópicos nos quais a substância protoplasmática do núcleo de uma célula se separa durante a divisão da célula. Eles portam os genes, o projeto que determina as características da hereditariedade. Ocasionalmente, uma nota de rodapé, como esta, será incluída a fim de esclarecer o material de Seth. Geralmente, ele foge à sua própria maneira de definições padronizadas, mesmo mudando, morrendo e renascendo constantemente. O olho surge da estrutura física, o ego da estrutura da psique. Ele não pode ver a si mesmo assim como o olho. Ambos se dirigem para fora. Um caso a partir do corpo físico e o outro a partir da psique interna em direção ao ambiente. A consciência criativa corporal cria o olho. A psique criativa interior cria o ego. O corpo forma o olho na esplêndida sabedoria de seu grande conhecimento inconsciente. A psique produz o ego que percebe psicologicamente da mesma forma que o olho percebe fisicamente. Tanto o olho como o ego são criações orientadas para a realidade exterior. Pode fazer uma pausa. 22h36, 22h45. Isso não é ditado, entre parênteses, do livro. Rubert estava certa na visão de alguns momentos atrás, durante o intervalo. No meu livro, nós vamos entrar mais profundamente na natureza do inconsciente e da psique, apresentando alguns conceitos que são de grande valor. O próprio Rubert, inconscientemente, mas também até certo ponto conscientemente, ficou mais curioso com questões concernentes à consciência e à personalidade. O papel da consciência do ego, por exemplo, desde que iniciou seu Oversoul 7, no final de março de 1972. Muito ainda não é conhecido, seus psicólogos não são capazes de pensar em termos de uma alma, e seus líderes religiosos não conseguem ou recusam-se a compreendê-la psicologicamente, até mesmo no nível mais simples. Em outras palavras, a metafísica e a psicologia não se encontraram. Eu sou, como muitas vezes já afirmei, independente de Rubert. Não há ligações entre nós. Ele ainda não compreende a verdadeira natureza de sua própria criatividade. Poucas pessoas o fazem. Há sempre razões psicológicas para todos esses fenômenos, para absolutamente qualquer fenômeno. Em alguns aspectos, naturalmente, os filhos de Rubert são seus livros. Sua psique é enormemente criativa. Parte do que eu pareço ser, ao falar através dele, é um fenômeno tão profundo e inconsciente como é o nascimento de uma criança. De um modo diferente, também o é Oversoul 7, da forma que ele pensa sobre o livro. Esses não são filhos físicos à mercê do tempo e dos elementos, mas filhos eternos, mais inteligentes que o Pai, deuses brotando da psique humana, meio humanos, meio divinos. E neste nível os pais ficam admirados, encantados diante das realizações superiores de seus filhos, da superioridade da prole, e, contudo, de certa forma, ciumentos. Se os livros são filhos simbólicos, então, nesses mesmos termos, isto que eu represento para Rubert assume um aspecto muito mais vivo, em sua realidade tridimensional. Em várias ocasiões, ele ficou pensando sobre a esquizofrenia, por exemplo. Ele não compreende que neste nível agora, e excluindo minha independência e outras questões envolvidas, ele cria personalidades livres de tempo, organizando-as sob a liderança da mente consciente e designa-lhes tarefas de grande validez e importância que depois são executadas. Isso é criatividade de uma natureza muito especializada e permite-lhe investigar, caso o deseje, a natureza da consciência, da psique e da criatividade de uma forma que poucos podem fazer. Ele próprio estabelece as condições que tornariam possíveis esses resultados. Nossas duas realidades se cruzam em algum lugar,
E neste lugar de encontro aparece aquilo que vocês conhecem de mim. Se encontra, além disso, minha própria realidade independente. Eu terei mais coisas a dizer e a acrescentar a estas notas, de modo que elas irão aumentar. Se Hubert considerasse seus problemas como desafios, alcançaria resultados muito melhores. Isso é tudo por agora e desejo-lhes uma boa noite. O mesmo para você, Seth. Obrigada. Apareça em nossa aula um dia. Está bem. Encerramos às 23h10. Jane dá a sua aula de ESP terça-feira à noite todas as semanas. Como eu sou mais solitário por natureza, aproveito esse tempo para datilografar a sessão de segunda-feira ou trabalhar no arquivo e na correspondência. Em resposta a muitas perguntas, explicarei aqui por que prefiro escrever durante as sessões a usar um gravador. Logo depois que Seth começou a falar através de Jane, no final de 1963, tentamos gravar o material, mas logo descobri que, baseando-me em minhas anotações, posso datilografar uma sessão muito mais rapidamente do que eu ouvindo uma fita. Isso é muito importante, uma vez que todo o nosso trabalho psíquico é feito à noite, depois de termos trabalhado o dia todo, escrevendo e pintando e executando todas as outras coisas ligadas a um modo de vida organizado. Contudo, precisei modificar minha programação a fim de encontrar o tempo adicional exigido para a preparação deste manuscrito. Pinto de manhã e faço este trabalho à tarde. Quando Jane me fala como Seth, sua transmissão é mais lenta do que durante uma aula, por exemplo. Isso, juntamente com as instruções de Seth, torna a pontuação fácil. A transcrição fica concisa, depois de uma correção ocasional, e está pronta para publicação. Além disso, acho que o fato de que um trabalho de tão boa qualidade é obtido desta forma indica muitas coisas importantes sobre estas sessões. Sessão 613, 11 de setembro de 1972. 21h10 de segunda-feira. Depois da primeira sessão para a transmissão deste capítulo, Jane trabalhou intensamente em Oversoul 7 e trabalhou um pouco em um projeto de longo alcance que ela talvez vá chamar de Aspect Psychology. Depois, pouco antes de voltarmos ao livro de Seth, ocorreu a grande enchente de 23 de junho de 1972, sexta-feira. A enchente foi a pior registrada nesta parte do país. Começou com a tempestade tropical Agnes, que, de certa forma irônica, perdera seu status de furacão quando iniciou um curso irregular pela costa leste, partindo da Flórida. Agnes foi precedida por dias de pesadas chuvas que se estenderam por uma ampla frente de centenas de milhas. A tempestade inesperadamente rumou para o interior depois de adquirir nova força partindo dos cabos da Virgínia, e quando atingiu Nova York e Pensilvânia, a enchente tornou-se inevitável. Jane e eu decidimos permanecer na cidade quando finalmente, pouco antes do amanhecer, pediram que evacuássemos a região de Elmira. Nossa decisão, naturalmente, tinha significados simbólicos profundos para nós, que, por enquanto, entendemos apenas parcialmente. O rio Chemung, que atravessa a cidade, passou a menos de um quarteirão de nosso apartamento, mas como morávamos no segundo andar, pensamos que estaríamos seguros. Decidimos que o prédio era sólido. A vizinhança esvaziou-se, restando apenas nós dois, e ficou extremamente silenciosa. A água densa, com lodo, tinha um cheiro quase sufocante de efluentes de petróleo e chegou a 30 centímetros no quintal, depois a 90 e depois a 1,5 metro. Jane e eu nos encontramos experimentando um novo mundo drástico, e embora Seth ainda não o tivesse dito, acredito que essa foi uma das razões de termos ficado para trás. Nós bebericávamos vinho e aplicávamos uma auto-hipnose leve para aliviarmos a tensão. Mas ao vermos a água subir pela parede da velha casa de tijolos vermelhos ao lado da nossa, na verdade, a nova realidade ameaçou transformar-se em uma coisa aterradora. Havíamos tomado a decisão certa? A fuga naquele ponto tornara-se provavelmente impossível. Eu sugeri que Jane se sintonizasse psiquicamente para ver o que podíamos descobrir sobre nossa situação.
É difícil ficar calmo quando você está com medo, disse ela, mas começou a equilibrar-se. Pouco a pouco atingiu um profundo estado de relaxamento. Disse-me que a água alcançaria seu nível mais alto naquela tarde e, inacreditavelmente, chegaria a quase 3 metros de altura no quintal e chegaria à metade da parede que leva à janela do primeiro andar da casa ao lado da nossa. Estaríamos em segurança desde que ficássemos onde estávamos. Jane parecia espantada, entretanto, quando disse que a ponte da rua Walnut iria embora. Também me espantei, pois a velha ponte de aço cruzava o rio Shamrock, a menos de 1 quarteirão da nossa casa. Não podíamos vê-la por causa das casas do outro lado da rua. Logo que Jane recebeu esta informação, começamos a nos sentir melhor. Comemos, jogamos cartas e periodicamente verificávamos o nível da água. Passaram-se várias horas. A enchente atingiu seu ponto máximo dentro de 15 minutos da hora estabelecida por Jane e a 10 centímetros da marca anunciada por ela. Dormimos naquela noite sabendo que a água estava baixando rapidamente. Na manhã seguinte, caminhei até a ponte da rua Walnut. Ela havia sido destruída. Várias de suas estruturas foram levadas pelas águas. Tivemos sorte em comparação com outras pessoas da cidade. Perdemos nosso carro, mas tínhamos um lugar para morar e todos os nossos quadros, manuscritos e registros, incluindo os 53 volumes do material de Seth, estavam intactos. Como ocupamos 2 apartamentos para termos espaço suficiente para viver e trabalhar, tivemos condições de abrigar um casal que perdera tudo na enchente. Estava frio e chovia. Nossos dias transformaram-se em uma rotina de sobrevivência. Embora Jane tivesse terminado Oversoul 7 em julho e reiniciado suas aulas, este livro foi abandonado por um bom tempo. Em agosto, Jane realizou uma sessão que tratou da enchente, na qual Seth mal teve tempo de mencionar as razões que estavam por trás de nosso envolvimento pessoal na situação. E mais tarde, naquele mês e em setembro, tivemos vários convidados ligados ao trabalho psíquico. Um deles foi Richard Bach, autor do livro de grande sucesso Fernão Capelo Gaivota. Quando sentimos que era hora de retornar o trabalho do livro de Seth, Jane descobriu, para sua surpresa, que estava um pouco nervosa a respeito dele. Contudo, falando por Seth, ela retomou os ditados tão suavemente que não parecia ter havido um intervalo de 3 meses. Boa noite. Boa noite, Seth. Dê-nos um momento, suavemente, e recomeçaremos a ditar. Está bem. Sua experiência no mundo da matéria física flui no centro de sua psique interior e é então percebida por você. Eventos circunstanciais e condições externas são como um tipo de feedback vivo, alterando-se o estado da psique automaticamente se alteram as circunstâncias físicas. Não existe qualquer outra forma válida de mudar os eventos físicos. Para tornar isso mais claro, você poderia imaginar uma dimensão no interior de você, na qual cria em miniatura, sob forma psíquica, todas as condições exteriores que encontra. Simplificando, você faz exatamente isso. Seus pensamentos, sentimentos e quadros mentais podem ser chamados de eventos externos em gestação, pois de uma forma ou de outra cada um deles se materializa na realidade física. Você muda constantemente até mesmo as condições que parecem ser as mais permanentes de sua vida, variando a atitude que tem em relação a elas. Não há nada em sua experiência exterior que não se tenha ensinado dentro de você. É óbvio que ocorrem interações com outras pessoas, mas não há nenhuma que você não tenha aceitado ou atraído com seus pensamentos, atitudes e emoções. Isto se aplica a cada área de sua vida. Usando termos seus, aplica-se tanto antes da vida como depois dela. De alguma forma estritamente milagrosa, você recebe o dom de criar sua própria experiência. Nesta existência, está aprendendo a lidar com a inexaurível energia que encontra à sua disposição. A situação global e a de cada indivíduo são a materialização do progresso do homem ao formar seu mundo. A alegria da criatividade flui através de você com a mesma facilidade com que você respira. Suas mais ínfimas experiências dependem dela.
Seus sentimentos têm realidades eletromagnéticas que se lançam para fora, afetando a própria atmosfera. Elas se agrupam por meio de atração, criando áreas de eventos e circunstâncias que finalmente se aglutinam, por assim dizer, em matéria, na forma de objetos, ou como eventos no, entre aspas, tempo. Alguns sentimentos e pensamentos são traduzidos como estruturas que vocês chamam de objetos. Eles existem naquilo que vocês chamam de espaço. Outros são trazidos como estrutura psicológica chamadas de eventos, que parecem existir naquilo que vocês chamam de tempo. Espaço e tempo são ambos postulados básicos, o que significa simplesmente que o homem aceita ambos, presumindo que sua realidade esteja enraizada em uma série de momentos e em uma dimensão de espaço. Assim, sua experiência interior é traduzida nesses termos. Até a duração de um evento ou objeto no espaço ou tempo é determinada pela intensidade dos pensamentos ou emoções que lhe dão certo. A duração no espaço, porém, não é a mesma que no tempo, embora possa parecer que sim. Estou falando agora com seus próprios termos. Um evento ou objeto que existe brevemente no espaço pode ter uma duração muito maior no tempo. Pode ter uma importância e uma intensidade muito maiores existindo em sua memória, por exemplo, muito depois de ter desaparecido no espaço. Tal evento ou objeto não existe simplesmente de modo simbólico dentro de sua mente ou memória, mas nos termos que vocês usam, sua realidade continua como um evento no tempo. Sua realidade no espaço também não é aniquilada, desde que exista dentro da sua mente. Vamos usar um exemplo muito simples. Disseram a uma criança que ela não podia brincar com uma boneca. A ordem é desobedecida. A criança, propositalmente ou não, quebra a boneca e ela é finalmente jogada fora. A boneca existirá no tempo, de modo muito vital, enquanto a criança ou o futuro adulto se lembrar dela. Se a boneca ficava em cima de uma cômoda e isso também for vivamente lembrado, então o espaço no qual a boneca ficava ainda carrega a impressão da boneca, embora outros objetos possam ter sido ali colocados. Você reage, portanto, não apenas ao que é visível aos seus olhos físicos no espaço, ou ao que está diretamente à sua frente no tempo, mas também a objetos e eventos cuja realidade persiste em você, embora pareça ser desaparecido. Basicamente, você cria a sua experiência através de suas crenças sobre si mesmo e sobre a natureza da realidade. Outra forma de compreender este ponto é perceber que você cria suas experiências com suas expectativas. Suas atitudes diante de si mesmo e da vida em geral formam a, entre aspas, tonalidade sensível que governa grandes áreas de sua experiência. Eles dão uma coloração emocional geral que caracteriza o que lhe acontece. Ponto final. Você é o que lhe acontece. Seus sentimentos são frequentemente transitórios, mas por baixo deles encontram-se certas realidades emocionais exclusivamente suas, que são como profundos acordes musicais, embora seus sentimentos cotidianos possam oscilar. Essas tonalidades sensíveis que lhes caracterizam continuam sempre subjacentes. Às vezes eles sobem à superfície, mas em ritmos muito longos. Você não pode chamar estas sensações de positivas ou negativas. Elas são tonalidades de seu ser e representam as porções mais íntimas da sua experiência. Isto não significa que elas sejam ocultas ou que devam sê-lo. Simplesmente significa que representam o núcleo a partir do qual você forma a sua experiência. Se você tem medo de emoções ou de expressar sentimentos, ou se você aprendeu que o eu interior não passa de um repositório de impulsos incivilizados, então talvez tenha o hábito de negar esse ritmo profundo. Você poderá tentar agir como se ele não existisse, ou até mesmo tentar refutá-lo. Ele, porém, representa seus impulsos mais profundos e criativos. Lutar contra ele é como tentar nadar contra a corrente. Agora você pode fazer uma pausa. Essas tonalidades sensíveis, portanto, permeiam seu ser. Elas são a forma que seu espírito toma quando combinado com a carne. A partir deles, de seu núcleo surge a carne. Tudo que você experiencia tem consciência.
e cada consciência é dotada de uma tonalidade sensível própria. Há uma grande cooperação envolvida na formação da Terra, como você pensa nela. E assim as estruturas vivas individuais do planeta surgem da tonalidade sensível que existe em cada átomo e em cada molécula. Sua carne se forma em resposta a esses acordes interiores de seu ser, e as árvores, pedras, marés e montanhas brotam como o corpo da terra, dos acordes interiores profundos que existem nos átomos e moléculas que também são vivos. Devido à cooperação criativa que existe, o milagre da materialização realiza-se tão suave e automaticamente que você não tem consciência da sua participação nele. A tonalidade sensível, então, é o movimento e a fibra, a viga, a porção de sua energia dedicada à sua experiência física. Ora, ele flui naquilo que você é como um ser físico e materializa-o no mundo de estações, espaço, carne e tempo. Sua fonte, entretanto, é muito independente do mundo que você conhece. Uma vez que você adquira a sensação de sua própria tonalidade sensível, terá consciência de seu poder, força e durabilidade e poderá, até certo ponto, fluir com ele para realidades mais profundas e de experiência. A incrível riqueza emocional e a variedade e o esplendor da experiência física são o reflexo material desta tonalidade sensível. Ela imprime uma direção à sua vida, condiciona os eventos e as qualidades da sua percepção. Preenche e ilumina os aspectos individuais de sua vida e determina, em grande parte, sua confiança pessoal. Ela é a sua essência. Sua amplitude tem longo alcance, entretanto, ele não determina, por exemplo, eventos específicos. Pinta as cores da paisagem maior de sua experiência. É a sensação de você próprio inexaurível. Em outras palavras, representa a expressão de você mesmo em pura energia, na qual emana sua individualidade. O você de você, a identidade inconfundível que nunca é duplicada. A energia vem do centro do ser, em letras maiúsculas, do tudo que é, com as letras maiúsculas costumeiras, e representa a fonte da vitalidade infinita. Ela é o ser em você. Como tal, toda a energia e o poder de ser estão focalizados e refletidos através de você na direção de sua existência tridimensional. Apesar do caráter único de sua tonalidade sensível, ela é expressa em uma certa forma que é compartilhada por toda a consciência focalizada na realidade física. Portanto, nesses termos, você brota da Terra, como todas as outras criaturas e estruturas vivas naturais. Você é, como ser físico, uma porção da natureza e, portanto, não é separado dela. As árvores e as pedras possuem sua própria consciência e também compartilham uma consciência global, entre parênteses, Gestalt, assim como as porções vivas de seu corpo. As células e os órgãos têm sua própria consciência e a consciência gestáltica. Assim, a raça dos homens também tem uma consciência individual e uma gestáltica ou coletiva que sua individualidade mal percebe. A consciência coletiva da raça, entre parênteses em seus termos, possui uma identidade. Você é uma porção dessa identidade, embora continue sendo único, individual e independente. Está confinado apenas por sua escolha da realidade física, escolha essa que o colocou dentro do contexto de experiência dessa realidade. Como ser físico, você segue leis ou suposições físicas que formam a estrutura da expressão corporal. Dentro desta estrutura, você tem plena liberdade para criar sua experiência, sua vida pessoal em todos os seus aspectos, o retrato vivo do mundo. Sua vida pessoal é, até certo ponto, sua experiência de vida individual. Ajudam a criar o mundo como é conhecido em seu tempo. Neste livro, falaremos sobre seu mundo subjetivo e sua parte na criação de eventos, tanto particulares como coletivos. É importante, antes de continuarmos, que você entenda que a consciência está dentro de todo o fenômeno físico. É vital que você compreenda sua posição dentro da natureza. A natureza é criada a partir de dentro. A vida pessoal que você conhece brota
de dentro de você, embora lhe seja dada. Ponto final. Uma vez que você é parte do ser, então você se dá de uma certa forma a vida que é vivida através de você. Você faz sua própria realidade. Não existe outra regra. Saber disso é o segredo da criatividade. Eu tenho falado sobre você, entre aspas, contudo, isso não deve ser confundido com você, que em geral você pensa que é apenas o ego, pois o ego é somente uma porção de você. É essa parte hábil de sua personalidade que trata diretamente com o conteúdo de sua mente consciente e que é afetada muito diretamente pelas porções materiais de sua experiência. O ego é uma porção muito especializada de sua identidade maior. É uma porção de você que se manifesta para tratar diretamente com a vida que o você maior está vivendo. O ego pode sentir-se cortado, sozinho e amedrontado, entretanto, se a mente consciente deixar que ele seja absorvido por ela. O ego e a mente consciente não são a mesma coisa. O ego é composto de várias porções da personalidade. É uma combinação de características que mudam constantemente e que agem de um modo unificado. A porção da personalidade que trata mais diretamente com o mundo. A mente consciente é um excelente atributo perceptivo, uma função que pertence à consciência interior, mas que, neste caso, está voltada para fora, na direção do mundo dos eventos. Através da mente consciente, a alma olha para fora, por isso ela percebe com clareza. Em certos termos, o ego é o olho por meio do qual a mente consciente percebe ou o foco através do qual ela vê a realidade física. A mente consciente, porém, automaticamente muda seu foco no decorrer da vida. O ego, embora pareça o mesmo para ele próprio, está sempre mudando. É apenas quando a mente consciente se torna rígida em sua direção ou permite que o ego assuma algumas de suas próprias funções que surgem as dificuldades. Então, o ego permite à mente consciente trabalhar em certas direções e bloqueia sua percepção em outras. E isso acontece que, a partir de sua identidade maior, você forma a realidade que conhece. Cabe a você fazer isso com alegria e vigor, limpando sua mente consciente para que o conhecimento mais profundo de sua identidade maior possa formar agradáveis expressões no mundo da carne. Fim do capítulo, fim do ditado. O livro permitirá que outros ajudem a si mesmos, atingirá um público muito maior e ajudará mais pessoas do que Hubert poderia ajudar individualmente, ou que eu poderia ajudar através de sessões individuais. É preciso fazer uma lista das pessoas que pedem ajuda para que elas sejam informadas sobre o livro. Hubert não deve, portanto, sentir que precisa realizar sessões individuais para pessoas que devem fazer este trabalho sozinhas. E agora desejo-lhes uma boa noite. Fiz uma pausa considerando o adiantamento da hora e depois perguntei a Seth sua opinião sobre a visita recente de um jovem cientista de outro estado. Jane, como Seth, como ela própria, tinha conseguido sintonizar-se com uma certa informação técnica. Senti, entretanto, que provavelmente uma grande quantidade de tempo e esforço seria necessária, em base regular durante muitos anos, para Jane usar totalmente suas habilidades em áreas especializadas. O efeito da visita foi bom, especialmente para Hubert, disse Seth. Chegaremos a perguntas científicas dele. Para Hubert ter mais confiança, quis que este livro estivesse decentemente iniciado. Outras sessões substituirão o ditado de vez em quando, mas o projeto principal será o livro. O material sobre a enchente será usado mais tarde como exemplo, quando as calamidades naturais forem tratadas no livro. Portanto, você terá esse material e outros poderão usá-los e compreendê-lo. E agora, uma boa noite. Obrigado mais uma vez, Seth. Finalizamos às 23h32. Jane saiu rapidamente de um excelente estado de dissociação. Estou contente por Seth estar novamente trabalhando em seu livro, disse ela.
Sei que é bobagem, mas eu me sinto muito melhor. Já estava começando a imaginar se minha própria atitude estava atrapalhando o trabalho, depois de todas essas outras interrupções. Agora, como Seth Speaks, este é realmente 2 livros em um. Não é apenas sobre a natureza da realidade pessoal, mas também sobre as circunstâncias que cercam a produção do material e as muitas ideias que Jenny tem a respeito dele.